Sabe quando uma empresa tem um prejuízo? A gente logo pensa, foi culpa de um diretor, de um administrador, né? Mas e se o problema veio de cima? Da pessoa ou do grupo que, de fato, controla tudo? Como é que se cobra a conta? De quem manda? É isso que a gente vai entender agora. Então, bora mergulhar nesse assunto. E para guiar a gente por esse caminho que é bem específico do direito societário, toda a nossa análise aqui é baseada na lição do professor Felipe Moraes, que é um baita especialista no tema. Pois é, essa é a grande pergunta. Chega a parecer um contrassenso, não acha? Como é que a própria entidade que tem o poder de decisão, o controle, pode ser obrigada a pagar por um dano que ela mesma causou? Bom, a nossa legislação tem sim uma ferramenta bem específica para lidar com isso. Para a gente entender como isso funciona na prática, a gente tem que ir lá na lei, na base de tudo. Existe um princípio-chave, sabe? Que diz que o controlador tem sim o dever de reparar os danos. Vamos dar uma olhada em como a lei organiza essa obrigação. E aqui, olha, está o ponto central da história. O artigo 246 da Lei das Sociedades por Ações. O texto da lei é direto ao ponto. Ele diz o seguinte: se a empresa que controla causar um dano à companhia por um ato ilícito, ela tem que reparar. Simples assim. É um dever claro, sem rodeios. Beleza, então a obrigação está lá na lei. Mas quem é que pode bater na porta da justiça e falar: ei, essa obrigação tem que ser cumprida? Quem é que pode dar o pontapé inicial num processo contra o controlador? A lei mostra exatamente quem pode fazer isso. Olha que interessante. A lei abre dois caminhos. O primeiro é para um grupo de acionistas com uma participação mais forte. Sabe, aqueles que juntos têm 5% ou mais do capital da empresa. Mas tem um segundo caminho, que é para todo mundo. Qualquer acionista, não importa o tamanho da participação, pode entrar com a ação. A única condição é depositar um valor como garantia para as despesas do processo. Isso, na prática, é um jeito de dar voz também para o pequeno investidor. Tá, mas e se essa ação der certo? O que acontece com o controlador se ele for condenado? Bom, pode ter certeza que as consequências vão muito além de um me desculpe. A gente está falando aqui de um impacto financeiro bem pesado, pensado justamente para fazer o controlador pensar duas vezes. Presta atenção no tamanho da conta. Não é só devolver o dinheiro do prejuízo, não. O controlador que é condenado tem que, primeiro, reparar o dano inteiro. Segundo, pagar todas as custas do processo. Terceiro, arcar com os honorários do advogado de quem entrou com a ação. E ainda por cima, pagar um prêmio para esse acionista que tomou a iniciativa. Ou seja, o ponto aqui é que a lei não só pune, ela também dá um belo incentivo para que os outros acionistas fiquem de olho. 20%. Guarda esse número. Ele é muito forte. Por quê? Porque ao garantir um percentual tão alto da indenização só para os honorários do advogado, a lei está basicamente dizendo que vale a pena brigar. Ela torna financeiramente viável levar adiante esses processos que costumam ser super complexos e caros. É um jeito de atrair bons advogados para defender a companhia, entende? E tem mais, olha só que sacada da lei. Além de fazer o dinheiro voltar para a empresa, reparando o dano, ela dá um prêmio. 5% do valor total vai direto para o bolso do acionista que deu início a tudo. É como se fosse uma recompensa, um reconhecimento pela atitude dele de proteger a empresa. Certo. Então a gente já viu qual é a base na lei, quem pode agir e o que acontece se o controlador for condenado. Agora vamos juntar tudo e revisar os pontos mais importantes, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos resumir então. Ponto 1. O controlador responde com o patrimônio dele, o prejuízo sai do bolso dele. Ponto 2. Os acionistas minoritários não estão de mãos atadas, eles têm como agir. E ponto 3. As punições financeiras são bem salgadas, pensadas para desestimular mesmo qualquer ato errado e, ao mesmo tempo, incentivar quem busca justiça. No fim das contas, é um sistema de freios e contrapesos essencial para o mundo das empresas. Bom, e com isso a gente encerra essa análise do artigo 246. Para quem quiser ir mais a fundo no assunto, ficam aí as informações e os contatos do professor Felipe Moraes, que, como eu disse, foi a base para toda essa nossa conversa. E fica a reflexão, né? Será que esses mecanismos que a gente viu são o bastante para garantir uma boa governança nas nossas empresas? É algo para se pensar.